Boa noite, igreja. Como vocês estão? Passaram um domingo bem? Um almoço maravilhoso? Glória a Deus. Meus irmãos, neste mês, nós estamos falando da série de mensagens que fala não desista. Quando nós pensamos em não desistir, é porque nós estamos perseguindo algo, né? E quando nós falamos sobre não desistir, eu, por exemplo, já penso logo em uma corrida, né? Quantos já tiveram o privilégio aí de correr aí, maratona, né? No aterro, né? Ou até mesmo aqui no campo do Carioquinha, né? Quem já correu na vida? Nem que seja de bandido, mas já correu. Já correu para pegar um trem, irmão, um trem descendo aquela escada supervia. Né? Eu acredito que você já correu, né? À medida que você estava subindo aquela rampa, né? Estou lembrando aqui lá atrás. Subindo aquela rampa, tu viu o trem vindo, meu Deus, tem que pegar esse trem. Aí quando você passa lá o Rio Card não passa, meu Deus, você passa em outro. Hã? Aí você desce, quando você está descendo a escada, a porta fecha. Hã? Mas o servo de Deus não é envergonhado, irmão. O trem abre a porta de novo, você acredita nisso? E o crente entra pela porta e recebe a vitória em nome de Jesus. Quando nós pensamos em não desistir, vem muitas coisas em nossa mente. E eu pensando nessa mensagem, eu fiquei imaginando, como está próximo, a corrida de São Silvestre. Quantos já tiveram o privilégio de estar naquele feriadão, depois daquela comida de ano novo, você senta, né, no sofá, e quando você liga a TV, tá aquele preparativo para São Silvestre. Quantos já assistiram a São Silvestre? Acredito que todo mundo conhece a São Silvestre, né? E quando nós falamos de maratona, o irmão Marco Clemente, um corredor oficial aqui da igreja, Sheik, Wellington, corredor oficial, né? Quando nós falamos de maratona e a imagem de cima do início da corrida, é impressionante, não é verdade? Quando a gente olha aquela imagem, a gente vê que existe muitas pessoas inscritas com os números, prontos, se preparando, né? Quando você olha na televisão, está todo mundo assim, ó, se aquecendo, olhando o relógio, né? Tomando um energético, uma água, um Gatorade, preparado para correr. E sempre tem uns corredores que são meio engraçados, já viu? Tem uns que vai de anjinho, outro que vai de galinha, outro que... Sempre tem um cara que gosta de aparecer, não é verdade? Toda corrida tem sempre algo que nos chama a atenção. E quando a TV mostra, né? Quando dá a largada, que é bonita, né? E todo mundo correndo, dando tchau para a câmera, né? Geralmente são os amadores, né? Os amadores dão tchau para a câmera, vou aparecer na Globo, aí vai, né? Quando a gente vê aqueles corredores, daqui uns 10, 15 minutos, talvez 20, já começa a se distanciar o primeiro pelotão. Geralmente são os quenianos, né? Aquele pessoal que corre de leão, de leopardo, né? Eles estão acostumados a correr, corre descalço, no chão batido, né? Eles estão acostumados a correr, aquelas pernas longas, né? A passada dele é 30 do brasileiro, né? E quando a gente vê aquele primeiro pelotão, eu fico impressionado, porque a câmera, não sei como é que eles conseguem filmar, vai numa moto e o cara vai atrás, assim, filmando, e o camarada não olha nem para a câmera, rapaz. Já perceberam isso? Ele fica focado, olhando o seu objetivo. Os corredores aí, oficiais da igreja, quantos quilômetros tem a maratona de São Silvestre, hein? 50 km? 100? 42? 42 km. Vocês sabem a história da maratona? Sabem a história da maratona?
A história da maratona foi o seguinte: um homem do exército de Atenas correu para avisar que seu exército tinha ganhado a batalha contra os persas. E ele saiu em disparada até chegar em Atenas. O nome dele era Filipíades. E quando ele chegou para avisar, ganhamos a batalha, ele morreu de exaustão. Esse homem formou a maratona. Mas antes mesmo disso, de ter esse envolvimento de Filipíades nessa maratona de avisar que o seu exército ganhou, existia um faraó, séculos antes, que forçava os seus soldados a correr uma grande maratona de 100 km. 100 km. Então, eles todo ano tinham essa disputa no Egito de quem corria mais. Por que eu quero falar sobre uma maratona, uma corrida? Por que eu quero falar sobre algo cansativo, exaustivo e que requer persistência, que requer resiliência de todos os atletas? Por que eu quero falar disso nesta noite? Porque Paulo, ele vai nos comparar a nossa corrida na fé com uma maratona. E eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 9, 24 a 27. NVT, por favor. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. Quem trouxe Bíblia aí, levanta a mão. Ô, glória. Quem não trouxe, senta do lado de um crente aí, que ele tem Bíblia. Crente tem Bíblia, não tem? Ô, glória. Vamos lá? 1 Coríntios 9, 24 a 27. Diz assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto com quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E pensando nisso, no que Paulo está dizendo, que a nossa corrida é uma corrida de fé e que nós devemos também ter resiliência, persistência, para que não possamos desistir no meio do caminho, eu me lembrei de Hebreus 11, onde vai nos trazer os heróis da fé. Hebreus 11, Paulo vai nos trazer a galeria dos heróis da fé. E eu li aquele texto e fiquei impressionado com tantos homens, mulheres que entraram nessa maratona e não desistiu. Problemas vieram, circunstâncias adversas aconteceram, mas eles não desistiram. E o primeiro que eu quero citar é Abel. Quantos conhecem aqui a história de Caim e Abel? Caim e Abel eram irmãos. Abel entregava a sua melhor oferta. Abel entregava o melhor para Deus. Mas Caim teve inveja do seu irmão. Caim teve maldade contra o seu irmão. Abel vai nos ensinar que nessa corrida que nós temos, vamos encontrar pessoas assim.
inveja, maldade. E Abel nos ensina que mesmo nos deparando com pessoas assim, nós não podemos desistir. Outro herói da fé é Noé. Noé começou a construir uma arca no meio do nada. Não tinha mar, não tinha rio, não tinha lago, não tinha nem onde a arca ficar. Mas diante da palavra de um Deus que ele servia, ele obedeceu. Ele obedeceu e começou a construir uma arca. Noé foi motivo de chacota pelo povo. Noé, onde ele passava, o povo dizia: olha lá o doido, ele está construindo um barco para quê? Naquela época nem existia chuva. Ele está construindo aquilo para quê? Isso é doido. Na caminhada da fé, na corrida, nessa maratona, Noé vai me ensinar que muitas das vezes passaremos por chacota, seremos ridicularizados, mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir. No trabalho ontem, eu fui ridicularizado. Eu trabalho num meio médico e a classe médica é uma classe científica. Muitos não acreditam em Deus. Sim, eles acreditam que nós somos poeira de estrelas e que somos formados através do Big Bang. E eu falei para eles: me desculpa, mas eu não acredito nisso. Posicionamento que nós devemos ter mediante a nossa fé. Eles falaram: mas o que você acredita então? Eu falei: eu acredito que está aqui na Bíblia. E eles falaram: e o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia é que Deus criou o mundo. Lê Gênesis capítulo 1, você vai ver como que Deus criou. E eles falaram: mas a ciência já refutou muitas coisas que estão na Bíblia. Ok, fica com a ciência, eu fico com a Bíblia, eu fico com a palavra. E muitas das vezes nós somos ridicularizados, somos taxados de ignorantes, porque nós cremos em algo que é sobrenatural. E muitos não acreditam no sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para a galeria da fé, nós vamos ver Abraão. Abraão. Acredito que todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, ele me ensina que na corrida da fé, nessa maratona, nós vamos ter que tomar decisões difíceis. Decisões que Abraão tomou, que teve que sair debaixo da orientação dos seus pais. Sai da tua casa e vá para a terra que eu te mostrarei. Decisões difíceis. E na corrida da fé, nós teremos que tomar decisões difíceis. Talvez mesas ao qual nós estamos sentando, teremos que abandonar. Talvez lugares, ambientes que estamos frequentando, teremos que sair, para que nós possamos continuar com nossos olhos fixos
na chegada. A maratona da fé, ela às vezes nos traz alguns percalços. E quando nós olhamos a história de Jó, esse sofreu. Jó, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, Jó perdeu sua saúde, mas ele não desistiu. Ao ponto de Jó falar, Jó 13:15, ainda que Deus me mate. Eu não sei se todos nós teríamos essa coragem. Ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. E é para Ele que eu vou apresentar a minha causa. Jó sofreu, meus irmãos, mas ele não desistiu da sua corrida. Ele não desistiu. Sem filhos, sem casa, sem saúde, mas de alguma forma ele continuou correndo essa maratona. Eu não sei como está a sua vida, não sei qual a circunstância que você está passando, mas Deus conhece. Ele conhece o íntimo do seu coração, Ele sabe o que está passando nos seus pensamentos, e provavelmente tenha vindo pensamentos de desistência. Mas nesta noite Deus está falando para alguém aqui: não desista. Não desista. Quando nós olhamos a vida de José do Egito, um menino de 17 anos, vendido pelos seus irmãos, traído, se tornou escravo, e por 17 anos, por 13 anos, José viveu em prisões, com fome, com sede, mas ele não desistiu. José vai me ensinar, sabe o quê? Que as pessoas que talvez que era para nos proteger, pessoas que eram para estar ao nosso lado, na corrida da fé, muitas das vezes essas pessoas vão te jogar no buraco, vão te vender, vão te trair, vão te deixar na pior. E sabe o que dói? Porque muitas das vezes são pessoas de perto. Se alguém de longe fala mal de você, você vai ligar? Não, você não conhece, você não sabe nem quem é. Mas se alguém que você conhece, que faz uma coisa dessa, dói. Quando eu olho para José do Egito, eu penso, como esse homem não desistiu? 17 anos, longe de casa, longe dos pais, longe do amor da família, outra cultura, escravo, prisioneiro. Como esse homem não desistiu? Ele tinha convicção que ele iria chegar no final da maratona. Qual o percurso da sua maratona, meu irmão? Será que você está na largada, está no meio da maratona? Será que você já está chegando no fim? Qual o seu percurso? Você tem ele em sua mente gravada?
Você sabe aonde que é o fim dessa maratona? Você sabe aonde você vai chegar? Muitos naquela maratona de São Silvestre desistem. Você olha aquela primeira imagem, são muitos corredores. Mas quando vai chegando o fim, você percebe que muitos desistiram. E por que eles desistem? Porque quando você olha o pelotão inicial, eles não correm olhando a calçada. Eles não correm olhando as pessoas que estão dando tchauzinho. Eles não correm se distraindo. Eles estão com seu olhar fixo. Eles não perdem o foco. Eles estão convictos que irão chegar até o fim. A nossa maratona termina quando nossos olhos se fecharem nesta terra. Iremos passar aquela faixa de campeão. Iremos chegar no fim daquela maratona e com vitória e louvor. Mas aqui nesta noite eu quero te dizer: não desista. Não desista. Porque Deus conta contigo. Quando eu olho para a história de Moisés, um dos heróis da fé, eu vejo o passado de Moisés. Lutou com o egípcio, o matou, o enterrou. Moisés tinha um passado, mas aquele passado não o impediu de correr a maratona. Quando nós olhamos a história de Moisés, eu aprendo que o meu passado não me impede de correr a maratona. Porque quando vem o passado em nossa mente, é o inimigo jogando na sua cara que você não é capaz. Por que eu digo isso? Porque Deus pega o nosso passado e joga no mar do esquecimento. Vida nova, meu irmão, vamos para cima. Acabou, limpou. Vamos seguir em frente. Vamos correr junto. E o inimigo sabe dos nossos pontos fracos. Ele vem em flashes do seu passado. E se você se distrair com isso, você pode tropeçar, cair e não terminar a corrida. Quando eu olho para a galeria da fé, eu vejo Jacó. Jacó tem um passado também enganoso. Jacó enganou seu pai. Mas Jacó, mesmo tendo esse passado ruim, ele não desistiu. Jacó lutou com o anjo do Senhor, ao ponto de ele ficar ferido. E eu fiquei imaginando, como que Jacó iria correr uma maratona correndo como ponto e vírgula? Imagina, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Tem gente que corre, abre parênteses, fecha parênteses, não é verdade? Tem gente que tem aquelas pernas tipo Garrincha, abre parênteses, fecha parênteses. Tem gente aí que tem perna assim, né, meu filho? Mas Jacó, ele correu essa maratona com ponto e vírgula, mas ele terminou. Você pode ter um problema, você pode ter uma dificuldade, né, meu filho? Mas você tem que abrir o parênteses e fechar o parênteses. Você tem que
correr com as suas dificuldades. Você tem que correr com os seus problemas. Você tem que continuar e persistir até a linha de chegada. E a palavra de hoje é: não desista. Quando nós olhamos para a galeria da fé, nós olhamos para Sansão. Sansão teria um futuro maravilhoso. Sansão teria um futuro deslumbrante. Mas Sansão, ele se distraiu. Sansão, ele parou de olhar para a linha de chegada e caiu. Sansão me ensina que na corrida, na maratona da fé, eu não posso me distrair com certas situações. Não posso deixar pensamentos entrar na minha mente. E se eu ficar alimentando certos pensamentos, eu vou cair. Certa vez, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, chamado Billy Graham, repórter entrevistando ele, e repórteres sempre têm um viés, uma pegadinha que quer te pegar. E pergunta para Billy Graham: Billy Graham, se você se deparasse num quarto sozinho com uma mulher, você faria relações com ela? Sabe o que Billy Graham disse? Sim, claro. E aquilo chocou a repórter. Como assim, Billy Graham? Como assim você faria isso? E Billy Graham: sim, porque eu tenho que me cuidar para não chegar a esse ponto. Eu tenho que vigiar para eu não chegar ao ponto de estar num quarto com uma mulher. Porque o dia que eu estiver lá dentro, eu vou cair. Se nós não vigiarmos as nossas atitudes, pensamentos, nós vamos cair. Billy Graham, vendo a história dele, se chegasse ao elevador, tivesse uma mulher dentro, ele teria que entrar. Ele não entrava. Ele esperava. Ele não entrava no elevador se tivesse uma mulher lá dentro. Situações da vida cotidiana que parecem ser inocentes, mas que se nós não tivermos no Espírito, nós iremos cair. Quando olhamos para Sansão, vemos que ele teve que parar. Sansão foi detido. Teve seu cabelo cortado, seus olhos furados, perdeu sua força. E muitas das vezes, nessa corrida, iremos nos deparar como Sansão. Mas vai chegar um tempo que o cabelo vai crescer. Como Sansão, ele não desistiu. Ele não desistiu da corrida. Mesmo diante de todas as coisas que aconteceu com ele, ele completou sua carreira. Ele foi até aquela faixa da linha de chegada. Ah, Sansão. Quando nós olhamos para a galeria da fé, dos heróis, nós iremos nos deparar com Davi. Davi, todos os exércitos estavam em guerra, os reis estavam em campo de batalha. E onde Davi estava?
no terraço do palácio. Quando nós não estamos no lugar onde Deus quer, estamos suscetíveis a cair. Os reis estavam em campo de batalha. E Davi estava no palácio, desfrutando. E de repente, quando ele olha, a mulher de Urias, Betseba, tomando um belo de um banho. E ele vê o que não era para ver. Ele toca o que não era para tocar. Ele pega para ele o que não era para pegar. Quando nós olhamos para Davi, olhamos tudo o que ele fez, e mesmo assim ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, ele se arrependia de coração. Ele falava para Deus: eu errei, Senhor, me perdoa, faça de mim o que quiser, tira meu reinado, tira meus bens, tira tudo que eu tenho, só não tira de mim, Senhor, a tua presença. Será que nós teríamos essa coragem? Tira, Senhor, tudo que eu tenho, meus bens, meu dinheiro, minha saúde, mas não tira a sua presença da minha vida, Senhor. Quando nós olhamos para os heróis da fé, nós aprendemos que a persistência, a resiliência, a entrega durante toda a corrida vale a pena. Vale a pena. E talvez você tenha caído durante esta corrida. Talvez você não está mais com aquele vigor que você estava no início da maratona, aquela alegria, aquele fôlego de explosão. Talvez você tenha alguns pensamentos de desistência. E quando eu estava preparando essa mensagem durante a semana, o Espírito Santo me tocou e disse: tem gente querendo desistir. Tem gente querendo largar a mão. Tem gente querendo entregar tudo, jogar a toalha. Mas fale para eles: não desista. Eu estou contigo. Na corrida da fé, nós vamos ver que Jesus, oh Deus, como Jesus sofreu. Vocês conseguem imaginar o que Jesus passou? Vocês conseguem passar um filme na sua cabeça daquelas pessoas que andaram com Jesus por 3 anos, conheceram Jesus de perto, amaram Jesus, comeram na mesma mesa que Jesus, e mesmo assim um o traiu. E mesmo assim, a sua morte, só tinha João com ele de discípulo. Todos os abandonaram, uns o negaram, outro o traiu. Vocês imaginam o sofrimento que Jesus passou naquela cruz? Mas por que Jesus passou por isso? Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele passou por isso porque Ele te ama. E Ele não
quer que você desista. Ele não quer que você jogue a toalha. Muitas das vezes, durante a maratona, essa competição que todos querem chegar para ganhar aquele cheque maravilhoso, na maratona da fé, se nós estivermos correndo e vermos um irmão cambaleando, precisando de ajuda, você vai dar o braço e vai falar: eu vou correr contigo. Vamos juntos. Ah, mas você é muito forte, você vai correr muito rápido. Durante a maratona, talvez teremos que diminuir a passada. Teremos que frear, acompanhar quem precisa chegar até o fim. Você consegue pensar em alguém que está desistindo? Você consegue pensar em alguém neste momento que você ultrapassou ele e passou batido? Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está te fazendo lembrar de alguém. E você vai frear. Você vai retornar e vai dar o braço para ele. E vai falar: eu vou correr contigo. Quando nós falamos em desistir, muitas coisas podem passar pela nossa mente. Podemos desistir da família, podemos desistir de Deus, podemos desistir da nossa casa, podemos desistir da nossa esposa e do nosso marido, podemos desistir até de um filho, podemos desistir de um irmão. Mas na caminhada da fé, ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. E nessa corrida que nós estamos, o Espírito Santo de Deus nos dá força, nos dá um refrigério, nos traz bálsamo de Gileade. E sempre que eu vejo essas competições, no meio, durante as competições, sempre tem alguém na margem com um copinho de água do lado. Já viram? O corredor passa e se ele tiver com muita sede, ele pega. Durante essa caminhada, essa corrida, essa maratona, sentiremos sede. E esta igreja é o local que estende o copinho de água. É aqui, aos domingos, às quartas-feiras, às terças, às quintas, nas casas que brilham, que o copinho de água é entregue. São nessas reuniões que nós temos esse refrigério. É esse copinho de água que nos vai dar mais fôlego para continuar. Porque essa água que é entregue são as águas da vida que fluem do trono de Deus. Você quer beber dessa água? Você quer beber da água da vida? Essa água que vai fazer você chegar até o fim. Essa água que vai te saciar, que vai fazer você completar a carreira, guardar a fé. Essa corrida, ela é longa. Essa trajetória é árdua. Circunstâncias adversas podem chegar. Mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te dizer: não desista.
Não desista. Você pode ser traído, você pode ser enganado, você pode até ser jogado num poço, você pode até morrer, mas não desista. Paulo, em sua prisão, é incrível o que Paulo fala. Paulo, nas suas cartas, ele diz: fiquem firmes. Isso para mim é muito forte, porque Paulo, ele não está num shopping center, lá na praça de alimentação, com um churrasquinho cortado no prato, e manda um zap lá para um amigo precisando de um conselho: irmão, fica firme, não desiste não, vai dar tudo certo. Paulo, ele não está passeando, sentado na praia em Cabo Frio, de repente chega um zap de alguém precisando de um conselho, e ele diz: fiquem firmes, não desista, vai dar tudo certo. Paulo está num calabouço romano. Tem noção do que é um calabouço romano há 2000 anos atrás? Quando a gente olha essas cadeias por aí, nós já ficamos assustados. Imagina um calabouço romano. E mesmo assim, Paulo entrega uma palavra para as igrejas: fiquem firmes, não desistam, persistam até o fim. O que está nos fazendo desistir? O que está nos desanimando? O que está esfriando a nossa fé? O que está nos distraindo? Hoje temos muito entretenimento, temos vasta opção de passar o tempo. E se você for no final do seu dia, olhar no relatório do seu iPhone, ou do seu Samsung, ou o que for, e você vê lá quantos tempo você passa em mídia social, talvez você se assuste. Todos sabem achar o relatório? Faça um teste. O que está tomando o teu tempo? O que está te distraindo? E um conselho que eu vou dar para os irmãos, e esse conselho mudou a minha vida: assista tudo que é de Deus o dia inteiro. Influências externas minam o nosso pensamento. O que você vê na TV, o que você vê nas séries, o que você vê no seu celular, minam a sua fé. Eu vejo de 3 a 4 pregações por dia no celular. Eu leio meu devocional todo dia. Eu escuto louvor o dia inteiro, porque eu alimento a minha mente e os meus pensamentos do que é de Deus. Eu posso estar trabalhando, posso estar atendendo um cliente, mas o meu pensamento está em Deus. Estou louvando no meu pensamento, estou orando, estou conectado com o Espírito. Vezes ou outra, quando temos tempo, assistimos um filme com as crianças, vejo uma série com a minha esposa. E sempre agora nas séries tem cenas de sexo. E o nosso combinado é: quando nós percebemos que vai acontecer algo, a gente pausa e passa. Porque eu não preciso ver o que o mundo quer me mostrar.
Eu não preciso alimentar a minha mente com isso. Alimente seus pensamentos com as coisas do alto. Leiam livros que trazem para você presença do Espírito Santo. Vejam materiais, mensagens, louvores que te aproximem de Deus. Faça essa experiência. Faça essa experiência uma semana. Se você quiser começar hoje, comece hoje. E você vai ver que domingo que vem você será outro. Não se alimente das coisas deste mundo. Amigos fazem academia, não tenho nada contra isso. Mas nós, homens, quando vamos em academia, existem diversas mulheres que usam roupas que é vulgar. E é inevitável você não ver. Mas se você olhar uma vez, você não teve escolha, aconteceu. Mas o segundo olhar é uma escolha sua. Você na rua passou por uma mulher linda. Acontece. Mas você escolheu olhar. É uma opção sua. Evite o segundo olhar. Evite alimentar pensamentos que vão te fazer cair. Isso serve para os homens, serve para as mulheres, serve para todos nós. Porque quando eu olho para esses heróis, muitos caíram. Faz parte. Somos fracos, errantes. Mas o que eu tenho para te dizer é: não desista. Se reconcilie com Deus. Entregue os seus pensamentos, a sua vida, o seu dia a dia nas mãos de Deus. Eu já falei aqui outras vezes, acorde já dando glória a Deus e já entrega seu dia nas mãos dEle. Já faça uma oração e já sai para o trabalho no óleo, na unção. Chega no seu trabalho, já ora tudo, já entrega tudo para o Senhor. E muitos lá no trabalho falam: mas você está muito fanático, rapaz. Final de ano, festa de empresa, né? Marcaram a festa. Domingo, todo mundo, a doutora, que é minha chefe, falou: Tiago, você tem que ir. Eu falei: doutora, me desculpe, mas domingo eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Mas Tiago, uma vez, Tiago. Doutora, eu tenho um encontro com Deus. Eu tenho um encontro marcado com Ele. E sempre que eu venho do trabalho, domingo no carro, trabalho sábado 24 horas e venho para cá, eu venho com aquela canção em mente: eu marquei um encontro com Deus. Seja eu marquei um encontro com Deus. Você tem um encontro marcado com o Senhor. Não é à toa que você está aqui, não. Não é coincidência, não é coisas do destino, não é superstição. Deus marcou o encontro contigo e você foi fiel, você foi sensível à voz do Espírito Santo de Deus, e hoje Ele está aqui
te estendendo a mão e dizendo: não desista. Vamos subir, ministério de louvor. Esse ano foi difícil para alguns, não foi? Esse ano, especialmente 2025, ano de perdas, doenças, desemprego, problemas financeiros. Esse ano foi aquele ano que alguns quase jogaram a toalha. Esse ano talvez seja aquele ano que você falou para si mesmo: ano que vem eu vou largar de mão. Ano que vem, 2026, vai ser diferente. Eu não quero viver mais o que eu vivi em 2025. E Jesus está dizendo algo para alguém aqui nesta noite: não desista. Não desista, porque Ele não desiste de você. Jesus vai até as últimas consequências para te resgatar. Jesus, Ele não mede esforços para ir onde você estiver, onde nenhum amigo vai. Talvez até um pai vai, ou uma mãe. Mas Jesus chega até você. Muitos aqui estão aprisionados em pensamentos, estão convivendo com pessoas, mas estão aprisionados. Muitos estão desistindo de viver. Pensamentos que estão levando para a morte. Depressão. Muitos estão desistindo da fé, porque o mundo está te bombardeando e você está de peito aberto, deixando que tudo entra na sua mente. Faça uma faxina, meus irmãos, dentro da sua mente. Limpa esses pensamentos. Tira tudo que não provém de Deus e coloque tudo o que Deus quer para você. Vai durante o trabalho assistindo mensagem. Vai lá do seu trabalho escutando louvor. Vai levando os seus pensamentos para o céu, porque Ele te ouvirá. Deus gosta dessa intimidade. Deus gosta dessa intimidade. Se coloque de pé no seu lugar. Cante esta canção como forma de oração. Ele não desiste de você. O mundo pode desistir, mas Ele não desiste de você.